Livro de Salmos, capítulo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizera prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. A rebelião das nações, a vitória do Messias. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Capítulo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá, que pode ser, será? Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Selá, que pode ser também, será? Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a sua bênção. Selá, que também pode ser, será? Capítulo 4. Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi para o cantor-mor sobre Neginote. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá, que também pode ser. Será que Deus não se zomba? Gálatas 6:7. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá ou será? Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Capítulo 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo de Davi para o cantor-mor sobre Neilote. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que preferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu estarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los as da tua benevolência, como de um escudo. Capítulo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Salmo de Davi para o cantor-mor em Neginote sobre Seminite. Em outras versões, em tom de oitava. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos
estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado no meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-se atrás e envergonhem-se num momento. Glória a Deus. Primeiro sinal 666 nos 18 primeiros salmos, em tom de oitava, sobre Seminite. Capítulo 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi, benjamita. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pequei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcança-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá ou será? Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te, por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para juízo que adornaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as mentes. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua
mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Capítulo 8. Deus é glorioso nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de Davi para o cantor-mor sobre Gittite. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitas força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, ou Deus, em hebreu, Elohim, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Capítulo 9. Ações de graça por grande livramento. Salmo de Davi para o cantor-mor sobre Mutilabem. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades, e as suas memórias pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem, tu que levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitam-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez,
enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Igaion, Selá, ou será, mas Igaion. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pôs em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Selá ou será? Capítulo 10. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Porque te conserva longe, Senhor? Porque te esconde nos tempos de angústia? Os inimigos, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema ao Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desraigados os gentios, ou as nações. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Capítulo 11. Capítulo 11. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para
com elas atirarem, às ocultas, aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? O Senhor está nos céus, os teus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece ao ímpio. E o que ama a violência sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Capítulo 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para o cantor-mor sobre Seminite, ou em tom de oitava. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados me levantarei. Agora diz o Senhor: porei em salvo aquele para quem eles assopram, ou darei a salvação ao que suspira por ela. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Segundo meia do em tom de oitava, 666 nos Salmos, conferir em Crônicas e em Reis o peso de impostos que levavam para Salomão durante o seu reinado. Mistério do Senhor acerca de capítulo 13, verso 18 de Apocalipse. Lembrando-se que em tom de oitava encontramos apenas em toda a Bíblia nos livros de Salmos e Abacuque. Livro de Salmos, capítulos 6 e 12. Abacuque, no último versículo, terminando aquele livro. Lembrando que em algumas versões traz a referência ao cantor-mor sobre Seminite. Capítulo 13. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de Davi para o cantor-mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará.
cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus, ao Deus vivo de Israel. Capítulo 14. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se de todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glória ao Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Capítulo 16. A confiança e felicidade do crente é a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão a aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, linhas ou sortes. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração
me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou santo ou seu amado. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Capítulo 17. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor ou do violento. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosos as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à soberba das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, ou, em hebreu, despojam, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Capítulo 18. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor-mor, salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os teus inimigos e das mãos de Saul. É o complemento 666, quiçá após a grande tribulação com o resgate de Israel. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo
e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e a nuvem dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Saraiva ou flechas. Despediu as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua transgressão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.
Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizestes cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Glória ao Deus vivo, amados em Cristo Jesus. Este é o terceiro meia dentro do livro de Salmos, embora em tom de oitava apareça apenas no Salmos 6 e no 12, acrescentando mais 6, chegaremos a este capítulo 18, fechando a Trindade Divina no conteúdo da salvação por Jesus no final da grande tribulação, que resgatará Israel, o Israel físico, aqueles que não aceitaram a ele como Messias, e que serão deixados para trás e passarão pela grande tribulação. Mas Daniel 12, verso 12 diz: bem-aventurados os que perseverarem até 1335 dias, ou seja, 3 anos e meio, quiçá a segunda metade da tribulação, que é a própria grande tribulação, enquanto os arrebatados e remidos do Senhor, que participaram da primeira ressurreição e foram arrebatados com a volta secreta de Jesus, participarão do tribunal de Cristo e da boda do Cordeiro, ou seja, o casamento no céu do noivo Jesus com a sua noiva Igreja, enquanto os deixados para trás ou rebeldes passarão pelas 7 taças da ira do Senhor. Queridos, observe o verso 15 deste capítulo 18 e compare com o que acontecerá com
os rebeldes que não aceitaram ao Senhor na volta de Jesus, pois está escrito que o Senhor Jesus com um sopro destruirá todos os rebeldes, e o anjo do Senhor prenderá Lúcifer por 1000 anos. Portanto, do versículo 8 ao 15 diz acerca do sopro do nariz do Senhor, que saiu fumaça e fogo que consumia. Queridos, as flechas do Senhor estão apontadas para a nação Brasil, que é o deserto das nações, preparado pelo Senhor, conforme prescrição de Jeremias 51, 6 e 27, Isaías 31 a 3 e 25, Apocalipse 9, verso 15, Zacarias 11, versos 7 e 8, Ezequiel capítulo 20, versos 35 e 36. Deserto das nações, preparado pelo Senhor para cumprir o fechamento do plano de salvação, pois 3 semanas e meia, na primeira metade da tribulação, a noiva fiel marchará triunfante com o sopro da chuva tardia ou a chuva da primavera, que será mais forte este derramar do Espírito Santo, para que seus mensageiros ou missionários completem a missão G12 mais G12 para a santificação das nações e até a volta do Senhor Jesus para arrebatar sua noiva e a primeira ressurreição. Hosana, vem Senhor Jesus. Capítulo 19. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Salmo de Davi para o cantor-mor. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos, ou as gotas. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Capítulo 20. Oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi para o cantor-mor.
O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá ou será? Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação ou vitória. E, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos em pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Capítulo 21. Davi louva a Deus pela vitória. Salmo de Davi para o cantor mor. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Selá ou será? Pois o provês das bênçãos da bondade, pôs na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela sua salvação. De honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu o encheste de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia o Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Capítulo 22. O Messias sofre, mas triunfa. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Aigelete Ras-Soar. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido, e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens,
e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, que me preservastes, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como a águia me derramei, e todos os meus ossos se desconjuraram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e da minha predileta, ou, em hebreu, túnica, da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o seu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós. Descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que te temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá e falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Capítulo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente
as águas tranquilas, ou de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Capítulo 24. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele há, porque ele afundou sobre os mares, afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá, ou será? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá, ou será? Este capítulo 24 é o quarto 6. Com certeza, este é o dilema da humanidade, entre adorar ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração e de toda a tua alma, ou servir aos deuses de pau, do pó e de ouro desta terra. Quem é o Rei da Glória? Qual é o rei que você tem em seu coração? A rainha ou o rei? O Criador ou a criatura? Devemos, assim, buscar, conhecer e servir a este Rei da Glória enquanto há tempo, ou seja, enquanto estamos vivos, pois o tempo que temos para buscarmos a salvação eterna é este breve tempo de nossa existência nesta terra. Meus amados, vimos nesses 24 capítulos do livro de Salmos algumas referências alusivas a este Rei da Glória e sua lei, e parte do decreto em que ele instituiu para que possamos seguir para alcançarmos a salvação. E como diz no capítulo 1, sobre a bem-aventurança daquele que não se assenta com os escarnecedores, e antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do seu Deus medita de dia e de noite, ou seja, 24 horas por dia. Este, na estação certa, produzirá frutos com certeza. No capítulo 2, verso 7, vemos acerca do decreto que o Senhor recitará, pois
Assim ele recita o seu decreto desde a criação, primeiro quando criou o seu Filho unigênito, o Messias, Jesus, Yeshua, para que pudesse acompanhá-lo na sua criação. E assim o declarou: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E disse: Pede-me o que queres, e darei-te as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Esta promessa de possessão da terra e da herança, vemos a breve separação da teoria das duas casas, pois a herança do Senhor é para todos aqueles que têm a paternidade com Ele, mediante o Filho Jesus Cristo. E os confins da terra como possessão do Senhor, com certeza isso acontecerá, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem tampouco homem para que se arrependa daquilo que prometeu. No versículo 2 do capítulo 3, vemos também a alusão sobre os dizeres que muitos dizem da minha alma, que não há salvação para ele em Deus. Sabemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o único em que devemos confiar, e que, no final de cada versículo questionável, Deus sempre coloca a palavra Selá. Creio que esta palavra seja uma codificação com relação a será, pois, trocando o L de luz por R de rei, teremos será, ou seja, quem é rei em seu coração. No versículo 7 do capítulo 5, vemos a colocação de que o Senhor se inclina para nós a partir do teu santo templo. Portanto, sabemos que Deus não habita em templo algum, quer seja feito por mãos humanas ou quer seja templos naturais neste mundo, mas ele criou suas ordenanças e determinou a Moisés a construção do tabernáculo e a Salomão a construção do templo, para que possamos ter uma referência onde nos reunirmos e estarmos em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para vivermos a tríade divina e recebermos o consolo da nossa salvação. No verso 13 do capítulo 7, a colocação sobre setas inflamadas, ou também, que também pode ter o sentido de flechas inflamadas contra os perseguidores. Vemos no livro de Ezequiel, capítulo 39, nos versos 1 e 2, que Deus colocará 6 anzóis no nariz dos príncipes Meseque e Tubal para os prender, e creio que isto se acontecerá com relação ao cumprimento da profecia bíblica para o Brasil, pois o Espírito do Deus Altíssimo levou a apóstola Valnice Milhomens a comprar 2 metros quadrados em cemitério em Brasília. Portanto, cada metro quadrado possui 6 gavetas, e no vídeo Redenção do Brasil, aquela profetisa declara que será para sepultar ali os inimigos da igreja. Portanto, no Salmo 6, em tom de oitava, no Salmo 12, em tom de oitava, ou seja, 6 gavetas de 1 metro quadrado, mais 6 gavetas de outro metro quadrado. Não conheço a informação de que algum outro profeta comprou outro metro quadrado no cemitério de Brasília ou neste país, pois se assim ocorrer, creio que pode sinalizar a vitória completa da igreja sobre a tríade babilônica. Mas, ao que está sinalizado até o momento, é que a vitória será parcial para restauração do Brasil, a partir da unidade cristã, vencer estes 2 príncipes simbolizados
pelos dois anticristos, as bestas por trás de idolatria, da mariolatria, por trás de Aparecida, que é uma das bestas, cujo tamanho da imagem original, que foi capturada no Rio Paraíba, em São Paulo, é de 39 centímetros. E também aos devotos de Iemanjá, a outra besta que deve se curvar quando o Senhor se levantar a colocar os 6 anzóis nestes dois principados, que são alimentados pela doutrina do falso profeta, conforme a 4ª carta à igreja de Tiatira, do livro de Apocalipse, capítulo 2. No verso 5 do capítulo 8, vemos a referência de que o Deus vivo nos fizestes um pouco menores do que os anjos. E na Bíblia em que faço esse estudo, faz a comparação de anjo como o próprio Deus, que em hebreu é Elohim, o que podemos estar em concordância no capítulo 12 de Zacarias, verso 8. Pois a casa de Davi será como Deus, ou como o anjo do Senhor, à frente de Jerusalém, durante o fechar do plano de salvação, durante os 42 meses que durará o derramar da chuva tardia. No versículo 7 do capítulo 14, vemos uma outra colocação a respeito da breve separação da casa de Davi, que é os remanescentes de Jacó, ou a igreja, da casa de José, que são os remanescentes de Efraim, ou a casa de Israel. Pois a casa de Jacó, ou a igreja, se regozijará, enquanto a casa de Israel se alegrará. Breve separação, inclusive na forma de demonstrar regozijo e alegria. De Israel suscita o louvor, do deserto Brasil a adoração. De Israel se levantará um cetro, ou o rei. Deste deserto Brasil, da igreja, que é Jacó, se suscitará uma estrela, para renovar o pacto de aliança do Brasil com as leis do Senhor, rompendo com o paganismo e as doutrinas anticristo que ora se instalam em nossa nação, que são seguidores do pentagrama, a estrela de 5 pontas, que vemos no sinete oficial da nossa nação e que está também em sua identidade. Mas, trocando este símbolo pela estrela de Davi, nosso pacto passará a ser com a vida, ou seja, a nação se arrependendo, Deus perdoará e santificará a nossa geração. E a promessa do Senhor em Isaías, capítulo 58, dos versos 12 a 14, é alusivo à restauração, pois somos a geração que tapará as brechas espirituais que assolaram nossa terra por gerações, restaurando inclusive o sábado, que é o dia do descanso, que o Senhor Jesus não mudou. Ele simplesmente fazia questão de curar no sábado, para que os fariseus e judeus da época dessem mais valor aos filhos de Abraão do que aos animais, pois naquele tempo eles socorriam os animais no sábado, mas não queriam fazer o bem. Em contrapartida, Jesus ensinou-nos a fazer o bem, conforme os mandamentos deixados por Moisés no Pentateuco. No verso 4 do capítulo 16, uma colocação acerca das libações do sangue, que não devemos tomar parte neste negócio, nem neste nome deve estar em nossos lábios, pois a confiança e a felicidade do crente deve estar na certeza da vitória eterna. Por isso, aqui está uma das chaves para que possamos repensar
o caso da doação de sangue e a confiança excessiva na medicina que se faz vulgar no meio cristão, pois em muitos casos tem se praticado mais a medicina do que exercer a fé conforme as ordenanças do Senhor, quer em Tiago capítulo 5, verso 14, como em outras, conforme demonstraram o Senhor Jesus, pois devemos nos refletir e nos perguntar: e se fosse Jesus hoje, o que ele faria? Morreria na cruz novamente para doar o seu sangue ou simplesmente curaria pelo poder sobrenatural da fé que ele fez, ensinou, praticou, para que possamos seguir o seu exemplo? Nos versículos 7 a 14 do capítulo 18, vemos a colocação de que o Senhor soprará do seu nariz uma fumaça e da sua boca sairá fogo consumidor para destruir todos os seus inimigos. Vejo isto como uma colocação para o final da grande tribulação, onde descreve-se que o Senhor Jesus destruirá todos os inimigos dele com o sopro da sua boca, sendo Satanás ou Lúcifer, representado pelo grande dragão, preso, acorrentado por um anjo, que ficará assim por 1000 anos. Contudo, no verso 30 a 32, descreve que o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo ou rocha, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Assim também deve ser para aperfeiçoar o seu caminho e de todos nós, seres humanos. No capítulo 24, a colocação que já expliquei no comecinho deste termo, acerca de quem reina em seu coração: Jesus, o Rei da Glória, o Leão da tribo de Judá, ou os ídolos pagãos dos caldeus que nossos pais erroneamente nos ensinaram como um caminho correto a ser seguido, mas que agora vemos que são vaidade, conforme prescreve Salmo 115, e perdição da alma, e que nos leva para a morte eterna, conforme Apocalipse 2, dos versos 20 a 24. Pois o pecado da idolatria é considerado pelo Senhor como profundezas ocultas de Satanás. Shalom Adonai, e até breve.